Uma jovem marcou um horário com um tatuador em quem confiava e nunca mais voltou para casa. Horas depois, a polícia encontraria uma cena do crime tão macabra e horrível que até os investigadores mais experientes tiveram dificuldade para descrever o que viram. O responsável era um homem conhecido na região por um apelido que, depois daquele dia, faria ainda mais sentido: o carniceiro tatuador. Na madrugada de 16 de outubro de 2019, uma jovem de 18 anos saiu de casa em Valdemoro, na região de Madre, dizendo que encontraria um amigo tatuador. Os dois já se conheciam havia alguns meses. Ele havia feito algumas tatuagens nela e os dois mantinham contato com frequência. A família não suspeitava que algo de ruim pudesse acontecer, mas Emilce nunca voltou. Ao longo do dia, os pais tentaram falar com a filha diversas vezes. As mensagens ficaram sem resposta e pouco depois, o celular passou a cair diretamente na caixa postal. Enquanto a família começava a se preocupar com o desaparecimento da jovem, uma denúncia inesperada colocaria a Guarda Civil diante de um caso que ninguém imaginava encontrar. Naquela noite, por volta das 9 horas, uma mulher entrou em um posto da Guarda Civil acompanhada de um amigo. Ela se apresentou como Célia e contou que o ex-companheiro havia pedido ajuda para limpar a casa porque tinha feito algo terrível. Segundo ela, durante uma ligação, ele confessou que uma jovem havia morrido dentro da residência. Os policiais desconfiaram da história no primeiro momento. Casos parecidos costumam terminar em trotes ou denúncias sem fundamento, mas Célia tinha levado fotografias feitas poucas horas antes dentro da casa de Leonardo Valência Jaramillo. Depois de ver aquelas imagens, os agentes entenderam que não havia tempo a perder. O endereço ficava na Rua França, número 124, em Valdemoro. O imóvel funcionava como residência e também como estúdio de tatuagem de Leonardo Valência Jaramillo, um colombiano de 27 anos que se auto-intitulava como carniceiro tatuador. Antes mesmo de chegarem ao chalé, os policiais encontraram Leonardo caminhando pela rua enquanto empurrava um carrinho de compras. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo. Disse que não havia acontecido nada, mas suas roupas estavam cobertas por manchas de sangue. Quando os agentes verificaram o que havia dentro do carrinho, encontraram restos da vítima. Leonardo foi preso naquele instante. Ainda no local, resolveu explicar sua versão dos acontecimentos. Disse que havia sido um acidente durante uma prática íntima consensual. Segundo ele, os dois faziam jogos envolvendo uma máscara de couro presa ao pescoço da jovem. Em determinado momento, amarrou as mãos dela com filme plástico, colocou a máscara e apertou a tira sem perceber a força empregada. Depois afirmou que desceu para buscar uma bebida. Quando voltou, tentou acordá-la, mas ela já não respondia. Retirou a máscara, desamarrou seus braços e pernas e percebeu que Emilce havia morrido. Leonardo contou que pensou em procurar a polícia, mas desistiu porque acreditava que ninguém acreditaria em sua história. Em vez de pedir ajuda, decidiu esconder o que havia acontecido. Enquanto ele era levado para prestar depoimento, equipes da Guarda Civil começaram a fazer buscas em diferentes pontos de Valdemoro. Com as informações fornecidas pelo próprio suspeito, localizaram partes da vítima em contêineres de lixo e também em áreas de vegetação próximas ao bairro. A situação ficou ainda mais chocante quando os investigadores entraram na casa. Havia marcas de sangue espalhadas pelos 3 andares do imóvel. Na cozinha encontraram facas de diversos tamanhos e um machado. No banheiro, principalmente na banheira, havia vestígios que indicavam que boa parte das ações realizadas depois da morte da jovem aconteceu naquele ambiente. Entre todas as evidências, uma chamou a atenção dos investigadores. Dentro de um recipiente com salmoura estavam o rosto de Emilce e 2 pedaços de pele contendo tatuagens feitas pelo próprio Leonardo meses antes. De acordo com a acusação, aquelas partes haviam sido preservadas deliberadamente como troféus. O restante da casa ajudava a compor o perfil do morador. Havia armas decorativas espalhadas pelas paredes, facas, katanas, correntes, tacos de beisebol e máscaras. Também foram encontrados pôsteres de filmes de terror, imagens de assassinos em série, esculturas mutiladas, dezenas de acessórios ligados ao sadomasoquismo e mais de 50 armas de diferentes tipos. Os agentes ainda localizaram medicamentos controlados e indícios do consumo de substâncias ilícitas. Para os investigadores, aquele conjunto de objetos reforçava a impressão de que Leonardo cultivava uma obsessão pelo universo da morte e da violência. Essa imagem também
aparecia nas redes sociais, onde ele usava o apelido de carniceiro tatuador, publicava fotos em cemitérios e exibia sua coleção de crânios decorativos. Em uma dessas publicações, escreveu que já tinha peças de reposição para quando perdesse a cabeça, frase que ganhou grande repercussão depois de sua prisão. Embora Leonardo insistisse que tudo não passava de um acidente, o cenário encontrado dentro da casa levantava muitas dúvidas. As evidências indicavam que, depois da morte de Emilce, houve uma tentativa cuidadosa de apagar vestígios e ocultar o crime. Nesse momento, outra personagem passou a ser fundamental para a investigação. Celia, a mulher que havia procurado a polícia naquela noite, acabou sendo presa inicialmente por suspeita de encobrimento, já que permaneceu durante horas dentro da casa antes de fazer a denúncia, mas o relato dela ajudaria a esclarecer como tudo aconteceu e por que decidiu procurar a Guarda Civil. Quando chegou à delegacia naquela noite, Célia sabia que seu relato parecia difícil de acreditar. Por isso, antes mesmo de começar a explicar o que havia acontecido, mostrou aos policiais as fotografias que havia tirado dentro da casa de Leonardo. As imagens deixavam claro que algo muito grave tinha acontecido. Ainda assim, ela própria passou a ser investigada. Os policiais queriam entender por que permaneceu durante horas na residência antes de procurar ajuda. Em depoimento, Célia contou que tudo começou naquela mesma tarde. Ela estava em uma consulta médica acompanhada de um ex-namorado, Miguel Ângelo, quando começou a receber várias mensagens de Leonardo pedindo que os dois se encontrassem com urgência. No início, ela ignorou os pedidos. Os dois haviam terminado o relacionamento pouco tempo antes, e ele costumava insistir para vê-la. Depois de algumas tentativas, porém, resolveu atender a ligação. Foi nesse momento que Leonardo disse que havia feito uma grande besteira e que uma jovem tinha morrido em sua casa. Célia acreditou que aquilo fosse mais uma tentativa de chamar sua atenção. Mas, pouco tempo depois, Leonardo apareceu no centro de saúde onde ela estava. Ele vestia roupas manchadas de sangue, tinha cheiro de fumaça e demonstrava um comportamento completamente diferente do habitual. Sem rodeios, contou que já havia começado a cortar os restos da jovem e precisava de ajuda para limpar a casa. Também pediu o carro de Célia para transportar o que ainda pretendia descartar. Ela afirmou que aceitou acompanhá-lo porque tinha medo dele. Durante o relacionamento, Leonardo já havia demonstrado comportamento violento e contrariá-lo parecia um risco. Antes de seguirem para o chalé, passaram por uma loja para que ele comprasse roupas limpas. Enquanto Leonardo experimentava as peças, Célia conseguiu telefonar discretamente para Miguel Ângelo e contou parte do que estava acontecendo. Mesmo desconfiando de que a situação era séria, ela decidiu continuar acompanhando Leonardo até confirmar o que realmente havia acontecido. Depois, os dois compraram luvas, sacos de lixo e produtos de limpeza antes de seguir para casa. Ao entrar no imóvel, qualquer dúvida desapareceu. Havia sangue espalhado por diversos cômodos. Leonardo pediu que ela começasse limpando o banheiro, justamente o local onde a perícia mais tarde encontraria grande parte dos vestígios. Segundo Célia, ele também deixou claro que esperava sua ajuda. Em determinado momento, chegou a dizer que, se ela não colaborasse, poderia acabar tendo o mesmo destino da jovem. Enquanto limpava parte da casa, Célia encontrou uma sacola com um recipiente contendo um líquido estranho. Quando perguntou o que era, Leonardo respondeu que eram seus troféus. Só então ela percebeu que ele havia separado o rosto da vítima e duas tatuagens que ele próprio havia feito meses antes. Mesmo em choque, tentou manter a calma. Durante horas, ajudou a limpar parte da residência enquanto buscava uma oportunidade para sair dali sem levantar suspeitas. As câmeras de segurança de um supermercado registraram os dois comprando mais materiais de limpeza. As imagens mostram Leonardo e Célia caminhando normalmente pelos corredores, uma cena que contrastava completamente com o que havia acontecido poucas horas antes. Ao voltarem para o chalé, Leonardo decidiu sair novamente para descartar parte dos restos da vítima em um carrinho de compras. Foi a oportunidade que Célia esperava. Ela fotografou vários ambientes da casa
casa, ligou para Miguel Ângel e pediu que fosse buscá-la imediatamente. Assim que conseguiu deixar o imóvel, os dois seguiram direto para a Guarda Civil. Quando Leonardo voltou, percebeu que ela havia desaparecido e começou a enviar mensagens pedindo que não o denunciasse. Dizia que resolveria a situação sozinho e implorava para que ela não procurasse a polícia. Mas, naquele momento, os agentes já estavam a caminho. Embora tenha sido presa inicialmente por suspeita de encobrimento, a versão apresentada por Célia passou a fazer sentido conforme novas provas surgiam. Os investigadores descobriram que ela já havia sofrido agressões durante o relacionamento e que não era a única. Outras mulheres que tiveram envolvimento com Leonardo relataram episódios parecidos. Uma ex-companheira contou que, no começo do relacionamento, ele parecia uma boa pessoa, mas com o tempo tornou-se extremamente ciumento e agressivo. Em uma discussão, tentou sufocá-la e depois a ameaçou com uma faca. Após o término, continuou aparecendo na casa dela. Ela também afirmou que Leonardo demonstrava fascínio por sangue e certa vez comentou que tinha curiosidade de saber como seria matar alguém. Na época, a declaração foi interpretada como mais uma de suas provocações. Depois da prisão, ganhou um peso completamente diferente. Esses relatos reforçaram a desconfiança dos investigadores de que a morte de Emilce dificilmente poderia ser explicada como um acidente. Enquanto isso, a família da jovem ainda tentava entender o que havia acontecido. Na manhã do dia 16 de outubro, os pais registraram seu desaparecimento. Eles contaram que Emilce havia saído de casa na noite anterior, dizendo que encontraria um amigo tatuador e não voltou mais. As ligações nunca foram atendidas e poucas horas depois o telefone já estava desligado. O namorado da jovem contou aos investigadores que ela havia comentado que passaria na casa de Leonardo para buscar alguns medicamentos. Durante o atendimento, os policiais pediram uma amostra de DNA aos pais. Eles ainda não sabiam o motivo daquele pedido. A confirmação viria pouco depois. A jovem que procuravam era a mesma vítima encontrada na casa do tatuador. Enquanto a família recebia a notícia mais difícil de suas vidas, a investigação caminhava para uma conclusão cada vez mais distante da versão apresentada por Leonardo. Quanto mais provas eram reunidas, mais difícil se tornava sustentar que tudo não passara de um acidente. Desde o momento da prisão, Leonardo Valência sustentou a mesma versão. Segundo ele, Emilce morreu durante uma prática íntima consensual que saiu do controle. Afirmou que jamais teve intenção de matá-la e que entrou em desespero ao perceber que ela não respondia mais. Para a defesa, esse era o ponto central do caso. Tratava-se de uma morte acidental seguida de uma sequência de decisões tomadas sob pânico. A promotoria enxergava a situação de outra forma. Os investigadores argumentaram que o comportamento de Leonardo depois da morte da jovem não era compatível com alguém que havia agido por impulso. Em vez de chamar uma ambulância ou procurar a polícia, ele passou horas tentando apagar todos os vestígios do que havia acontecido. Limpou a casa, espalhou partes da vítima por diferentes pontos de Valdemoro e preservou o rosto e 2 tatuagens em um recipiente com salmoura. Para a acusação, aquelas atitudes exigiam tempo, organização e demonstravam que ele tinha plena consciência do que fazia. Conforme o processo avançava, o histórico de Leonardo também passou a pesar contra ele. Na sua casa também foram localizados medicamentos controlados e indícios do consumo frequente de substâncias ilícitas. Embora a defesa tenha insistido que Leonardo sofria de transtornos mentais agravados pelo uso dessas substâncias, nenhum dos exames realizados confirmou que ele apresentava alguma condição psiquiátrica capaz de impedir que respondesse criminalmente pelos próprios atos. Outro ponto importante dizia respeito à relação entre Leonardo e Emilce. Os dois haviam se conhecido alguns meses antes, quando ele se ofereceu para tatuá-la. Depois disso, continuaram mantendo contato. Segundo a investigação, além das tatuagens, Leonardo também fornecia medicamentos sem prescrição médica, vendidos de forma ilegal. Na noite de 15 de outubro, Emilce foi até o chalé para encontrá-lo. A acusação afirma que os dois consumiram bebidas alcoólicas e que Leonardo convenceu a jovem a
ingerir comprimidos de clonazepam, um medicamento que provoca sonolência. Para os promotores, isso deixou Emilce em uma condição de vulnerabilidade antes da morte. Enquanto os advogados tentavam convencer o tribunal de que Leonardo precisava de tratamento psiquiátrico, o Ministério Público reuniu uma sequência de elementos que apontavam para um homicídio cometido de forma consciente, o estado em que a residência foi encontrada, a tentativa de ocultar os vestígios. O descarte dos restos da vítima e a preservação de partes dela como troféus formavam um conjunto de evidências difícil de conciliar com a tese de um acidente. Mas outro episódio reforçou ainda mais essa interpretação. Na madrugada do crime, vizinhos perceberam uma fumaça intensa saindo do quintal da casa e imaginaram que havia um incêndio. Quando foram verificar, Leonardo respondeu que apenas estava fazendo um churrasco e que a carne havia queimado. Mais tarde, a investigação concluiu que ele tentava destruir parte dos vestígios. Como a fumaça começou a chamar a atenção da vizinhança, abandonou aquela tentativa e decidiu pedir ajuda a Célia para limpar o restante da residência. As fotografias tiradas por ela, as imagens das câmeras de segurança, os vestígios encontrados pela perícia e os depoimentos das testemunhas acabaram reforçando a acusação apresentada pelo Ministério Público. Os promotores pediram uma pena superior a 25 anos de prisão para Leonardo Valência, além de indenizações destinadas aos pais e à irmã de Emilce. Já Célia, que inicialmente chegou a ser presa por suspeita de encobrimento, teve sua situação reavaliada. A investigação concluiu que havia indícios de que ela permaneceu na casa sob intimidação e medo do comportamento violento do ex-companheiro. Com isso, passou a responder ao processo em liberdade, enquanto sua participação era analisada pela Justiça. Independentemente dos argumentos apresentados durante o julgamento, uma coisa nunca esteve em discussão. Emilce tinha apenas 18 anos quando entrou na casa de uma pessoa em quem confiava. Ela acreditava que encontraria um conhecido, mas nunca mais voltou para casa. O caso do chamado carniceiro tatuador ganhou repercussão em toda a Espanha, não apenas pela violência do crime, mas pela quantidade de sinais que vieram à tona durante a investigação. Ex-companheiras relataram agressões, ameaças e episódios de violência que por muito tempo ficaram restritos ao círculo de pessoas próximas. O processo também mostrou como a tentativa de esconder um crime acabou revelando muito mais sobre o acusado do que ele imaginava. A própria cena encontrada pelos investigadores, os objetos espalhados pela casa e as mensagens publicadas nas redes sociais passaram a fazer parte das provas analisadas pela Justiça. Até hoje, o assassinato de Emilce continua sendo lembrado como um dos casos criminais mais chocantes registrados na Espanha nos últimos anos. Comportamentos violentos raramente aparecem de um dia para o outro. Em muitos casos, eles são precedidos por ameaças, agressões e sinais que acabam sendo minimizados até que seja tarde demais. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.